Para Winnicott, o pânico é uma defesa contra as agonias primitivas. Ele trouxe uma contribuição importantíssima ao demonstrar o papel essencial da mãe na constituição daquilo que ele chamou de área de ilusão. O conceito de reverie de Bion, né? E de um espaço transicional. E o que seria esse espaço transicional? Né? Como a palavra diz, é um espaço que se interpõe entre o bebê e o mundo real. A mãe fica aí nesse meio. Ela fica fazendo esse meio de campo, na verdade, né? Entre o mundo interno do bebê, com seus impulsos e seus conflitos de vida e de morte, né? E o mundo real, que chega com seus estímulos violentos e que a psique do bebê, a estrutura mental do bebê, ainda não está amadurecida o suficiente para traduzir esses impulsos, né, em pensamentos ou em compreensão. Então a mãe está aí no meio, ela é uma mediadora entre o mundo interno e o mundo externo, permitindo então que a criança seja capaz de suportar o seu desamparo fundamental. Isso é muito importante a gente notar. Em todas essas teorias, né, elas partem de um desamparo fundamental, de um desamparo primitivo. Seria assim que nós nasceríamos. Nós nasceríamos praticamente em pânico. Nascer em pânico seria a nossa condição natural. E à medida em que esses objetos externos, nomeadamente nestes casos a mãe, né, é capaz de transformar este estado de horror natural no qual o ser humano nasce em alguma coisa que possa ser compreensível, né, o choro do bebê, né, a cólica do bebê, e que a mãe vai simiotizando, né, essas experiências que o bebê tem, ela vai falando com ele, vai conversando com ele. Na medida em que ela vai fazendo esse processo, né, de se relacionar com ele, transformando o pavor, né, em palavras, nomeando o pavor, ela vai diminuindo essa angústia básica, essa angústia arcaica na qual todos nós nascemos, né, e que depois vamos enxergar no objeto do nosso estudo, que é o transtorno de pânico. No transtorno de pânico, portanto, nós estamos diante, né, de uma cena arcaica, primitiva, de uma cena primordial, alguma coisa que aconteceu a todos nós, mas que por qualquer motivo, que desconhecemos esses motivos, né, reaparece na vida adulta, né, fazendo com que o indivíduo volte a experimentar ou a reexperimentar sentimentos que foram simplesmente horrorizantes para ele, né, sentimentos de terror. Esse é o motivo pelo qual a pessoa acometida de pânico, né, experimenta um terror exasperante, e que procura encontrar um objeto mais ou menos de segurança, que pode ser alguém, mas que pode ser a casa também, né? Que sugira ou que dê à pessoa o sentimento de segurança, porque de fato o terror está ligado a uma insegurança básica. É como se nós pudéssemos dizer que esses processos iniciais de amainar o terror ou de transformar o terror em palavras, de alguma forma tivesse falhado. Não obrigatoriamente a falha se situa na incapacidade ou na dificuldade que o objeto inicial teve de ser continente, de transformar esse pavor em pensamentos, em palavras, em significado. Não obrigatoriamente. A própria força dessa pulsão destrutiva pode ter permanecido intacta e completamente não permeável às semiotizações, às simbolizações que foram dadas a ela naquela ocasião, e irrompem no futuro, né, sob a forma de pânico no mundo do adulto. Uma situação terrível de qualquer forma. Quem teve pânico sabe do que eu estou falando. De qualquer forma, o Winnicott nos diz que a ausência de uma relação continuada, né, com uma mãe que ele chama de suficientemente boa, né, isso acarreta estados de angústia impensáveis. O Winnicott chamou esses estados de angústias impensáveis de agonias primitivas.
O pânico é uma defesa extrema para impedir a queda do sujeito nessa terrível condição, né? Então, o pânico é uma defesa contra a queda numa condição que é ainda pior do que o próprio pânico. O pânico, nesse sentido, protege o indivíduo, apesar de ser aterrorizante, mesmo assim o pânico protege o indivíduo de cair numa situação que é impensável, que é indescritível, né? E que foi chamada na verdade, por Sabine Spielrein e não por Freud, como eu disse antes, né? De pulsão de morte, que é uma pulsão de destrutividade que não pode ser descrita de maneira segura e de maneira que se esgote todo o significado que se quer dizer quando se diz pulsão de morte.